Shalom, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem é Este? Eu sou o Nathan. Eu sou a Thalia. E eu sou a Tainara. O tema do episódio de hoje é Quem é Este, o Soberano? O texto base se encontra-se em Amós. Eu vou começar com um contexto histórico para explicar para você quem foi Amós na história da Bíblia, na palavra. E Amós, ele era um pastor de ovelhas, e ele também criava gado e uma fruta que era semelhante a figo. Ele morava em Tecoa. Certo dia ele recebeu uma visão de Deus a respeito de Israel. Amós, ele não era profeta porque ele foi ensinado por um profeta ou alguém, um rei declarou ele profeta. Na verdade o rei declarou sim, né? Soberano Deus, você é profeta. A partir de hoje você vai... E ele era um homem simples, sem um ensinamento de uma sinagoga, sem um ensinamento de uma Torá que alguém ia lá e ensinava ele. Não, ele simplesmente conheceu a palavra de Deus, literalmente através de Deus. Deus se revelou a ele e falou: você vai levar essa profecia para o povo de Israel. E na época o reino de Israel era dividido em o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que era Israel, era reinado pelo rei Jeroboão. E o reino do sul, que era o reino de Judá, por Uzias. Nessa época, o reino de Israel ele não passava assim por um momento de calamidade, como seca, fome, miséria. Mas eles também não estavam bem. Por quê? O que aconteceu? O que estava acontecendo ali? Eles não estavam andando segundo a vontade de Deus. Nem eles, nem as nações vizinhas. Então, Deus decidiu castigar as nações vizinhas. Por quê? O que eles estavam fazendo? Deus fala com Amós que ele queria castigar aquele povo, as nações vizinhas e principalmente Israel, porque Israel era filho de Deus. Era considerado os filhos de Deus, né? Eram a nação eleita. Então, o jugo era ainda maior com Israel, porque eles estavam agindo com muita injustiça. O que eles estavam fazendo? Uma minoria do povo, eles estavam enriquecendo à custa dos outros, à custa daqueles que estavam pobres. Eles, por exemplo, era um povo muito pobre e queriam calçado. E aí eles iam comprar um calçado e ficava devendo. E por dever, eles viravam escravos. E eles sabiam que aquele povo não tinha dinheiro para comprar, não tinha condição de comprar. Deixavam comprar para depois virar escravo dele. Ou tava com fome, ia comprar um pão e não tinha dinheiro para pagar, e ele virava escravo daquele homem. E os juízes daquela época, eles estavam corrompendo. Eles vendiam o julgamento deles por qualquer dinheiro. Então, eles estavam enriquecendo, mas à custa de injustiça. E o que o Senhor fala com eles? Que eles ficam, por exemplo, no sábado, o povo de Israel guardava o sábado, que era uma lei que o Senhor tinha dado no Antigo Testamento. E eles ficavam: nossa, que acabe logo esse dia, porque precisamos vender, precisamos lucrar. Então, eles não separavam aquele dia Tava nem, pro Senhor. Sábado, mas eu quero vender. Acaba logo esse sábado, chega domingo. O sábado era pra ser separado pra passar o dia com o Senhor. E eles só ficavam pensando no dinheiro. No lucro. Sim. Então, aquele povo se afastou de Deus, isso irava Deus, porque por causa da injustiça que eles cometiam com os outros. E o Senhor decidiu castigar Israel, as nações vizinhas, mas principalmente Israel, porque eles eram um povo escolhido. E aí, uma das formas que Deus decidiu castigar Israel? Uma das formas fica descrito em Amós 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, gente, eu vou falar sobre uma fome que existe no mundo. E essa fome não é só uma fome física, de alimentos físicos, mas é uma fome espiritual. Porque as pessoas, elas têm fome na alma. As pessoas estão morrendo. Se você parar pra ver notícias na televisão, o que você vai ver é morte. Todos os dias as pessoas, elas morrem, elas perecem, elas adoecem. Ainda mais em meio à pandemia, que tem muita gente que
morreu, são milhares de pessoas que morrem todos os dias e o mundo se encontra num verdadeiro caos. Mas nós que somos filhos de Deus temos uma esperança, porque nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A nossa esperança está em Jesus, porque Ele é a solução para todos os nossos problemas, para todos esses problemas. E eu vou ler Mateus 11, do versículo 28 até ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. É leve. Suave. Nossa, esse baixo ficou legal. Muito bom. Que Seu. Gente, só nesses versículos você pode ver que a solução está em Jesus. A solução para todos esses problemas está em Jesus. Mas não significa que você está livre de passar por aflições, de passar por problemas, porque sempre vai existir problemas. Jesus sempre deixou muito claro na Bíblia que vai ter aflições, mas que Ele estaria conosco em todo o tempo. E então a gente vai vencer em Jesus, a gente vence em Jesus porque Ele está conosco, Ele batalha por nós e nele temos vida. tá ligado que foi revelação, né? Neles, Trindade, pá. Pega. Querendo corrigir o Espírito Santo. E lá em Marcos 8, eu vou ler do 14 ao 16, para vocês entenderem melhor. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Não é possível que eles achavam que... Tem o pão, cara. Gente, Não. nossa. Eles acharam que o problema era o fermento de verdade no Gente, pão Jesus, deles. gente, vocês não entenderam. Jesus falou que tá faltando pão. Não, Tinha Espírito eu Santo li aqui ainda, agora e galera. tinha um pão. Qual era um pão? Jesus. Revelação. Tem uma frase que diz assim: a aflição revela o que existe em nossos corações. Eu vou dar um exemplo disso. Quando estamos com fome, tristes, com raiva, chateados, quando esse sentimento vem à tona, a gente revela o que verdadeiramente existe no nosso interior, porque isso é colocado para fora. Coisas que não foram liberadas internamente, coisas que não foram curadas de dentro para fora. Então a gente revela o nosso verdadeiro eu quando estamos nessa situação dos discípulos. Eles começaram a discutir no barco porque não tinham trago a comida. Gente, a gente olha assim pra Bíblia e a gente pensa: meu Deus, esses caras são santos, né? Nossa, era tudo perfeito. Mas não, eles estavam discutindo um caso de comida no barco com Jesus. Pedro cortou a orelha do cara, ó. E Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus. E era, gente, você acha que Herodes fazia pão? Padeiro. Padaria Herodes. O que eles estavam pensando? Então, Eles acharam que estavam. não pode comprar Eles achavam pão que do Herodes. tinha algo errado no pão deles. Mas não era isso. Olha como que, na maioria das vezes, a gente acaba pensando sempre no nosso eu físico. E o Senhor deixa claro: eu não vim aqui pra falar do seu corpo físico. Eu vim pra falar do espiritual. Eu vim pra falar do céu. Interessante que hoje, quando eu tava vindo do serviço com o Uber, a gente tá falando justamente sobre isso, né? Que as pessoas, elas estão tão envolvidas com as coisas terrenas, sabe? As distrações, o emprego que elas têm que ser, o que elas vão conquistar, que elas esquecem do mais importante, que é o Reino de Deus. Ó, eu vou te citar um exemplo explicando melhor o texto. No texto base fala assim que o Senhor não estava falando do pão para matar a fome do corpo, nem a água para matar a sua sede, mas ele tá falando que a fome que o povo teria é da palavra de Deus. Então ele não estava falando algo físico. E para você entender isso, lá em João, capítulo 1, verso 1 diz, na tradução NVI, tá, gente?
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quem estava com Deus e era Deus? Quem é este a palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não veio só para trazer a palavra, ele era a palavra de Deus. E ele é, na verdade, né? Porque ele continua vivo hoje. Jesus, Tá vivão. A gente sabendo que a palavra é Jesus e o Senhor falou que eles teriam fome da palavra. O castigo de Israel veio naquela época. O castigo de Israel veio. O Senhor parou de falar com o povo, houve silêncio ali e o Senhor castigou, houve exílio. Então o castigo de Israel veio, então vamos falar um pouco de hoje. O Senhor falou que haveria fome e não era de pão e nem de água, mas era da palavra de Deus. E a palavra a gente já entendeu que é Jesus. Como assim fome de Jesus? Em João 6,35, Jesus estava falando ali para o povo. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que estava acontecendo? Foi tipo a história ali que a Thalia contou dos discípulos desesperados por comida. Você não traz comida. Cadê o pão? Jesus estava ali falando. Antes de Jesus entrar no barco com os discípulos, a multidão sabia que Jesus estava ali na praia. E eles foram atrás de Jesus. Por quê? Porque um pouco antes Jesus tinha multiplicado o pão. Eles falaram: olha, Jesus está lá. E eu vou lá porque ele multiplicou o pão. Vamos lá pra gente receber o pão. E aí e eles chegam e tal. E o Senhor fala bem assim: vocês vieram atrás do pão, mas eu sou o pão que desceu do céu. E no passado, Deus mandava o maná pro povo. E agora Deus me mandou a vocês. E eles falam bem assim: então me dá esse pão, me dá esse pão. E ele fala: eu sou o pão da vida, cara. Vocês não estão prestando atenção? Me dá esse pão. Eu sou... Parece a gente saindo do jejum. Eu sou o pão da vida, Não, cara. eu fico Vocês não imaginando- precisam acabar o jejum. Ih, eu mato a fome. Eu fico imaginando depois que Jesus explicou pra ele, tá, e o pão? Jesus deve ter ficado assim: Mano, eles não entendem o que eu falo, pai. aqui o pão na sua frente. E Seus aí? cegos. Voltando lá na história dos discípulos, vai dizer assim: ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Eu sou o pão da vida! Não tá escrito isso aqui não, gente. Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada. Gente, os discípulos tinham vivido milagres junto com Jesus. Eles tinham visto com os olhos deles. Não foi ninguém que contou pra eles. Eles não ouviram falar. Eles viram e viveram. E ainda assim eles discutiam sobre o pão. Quando a gente trabalha em prol do reino, o reino de Deus trabalha em prol das nossas vidas para tudo aquilo que a gente necessita. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque Jesus é tudo que precisamos. E tem uma frase que diz assim: o Senhor soberano é a resposta para a fome que existe no mundo. E Jesus em nós é a resposta para o mundo. Voltando a falar do Uber que eu vim hoje, é muito interessante que ele tava falando justamente disso, né? Que ele tava falando comigo: antes eu não tinha sentido da vida, eu vivia, eu ia nos bares, eu ia nas festas, eu tava com muitos amigos ali envolvidos e eu não tinha sentido pra vida. Chegou um ponto da vida que eu parei e falei: é só isso. Eu nasci, cresci, tenho esposa, tenho os filhos. E agora? Depois que ele conheceu Jesus, ele disse que tudo passou a fazer sentido. Até as coisas ruins da vida dele começou a fazer todo sentido. Ele entendeu por que aconteceu aquilo e onde ele chegou. Sabe, ele teve um encontro com Jesus Cristo e virou essência. E eu fico assim: cara, é muito bom, porque é realmente isso. Sua vida não tem sentido nenhum. E quando você conhece Jesus, ele fala: sua vida tem sentido sim, você veio para fazer isso. Esse é o seu propósito. É uma fome da alma que só sacia com aquilo que vem do céu. É por isso que o Senhor falou: vocês vão ter fome, mas vocês vão ter fome da minha palavra. E hoje a gente pode falar: cara,
Aproveita enquanto o pão está sendo servido, o pão que desceu do céu está sendo servido, porque vai ter um dia que não vai ter mais como servir este pão, porque aquele que serve o pão, ele vai ser levado, o Espírito Santo ele vai ser tirado da terra, e aí vai ser uma fome que não vai ter a palavra para saciar, não vai ter Jesus para saciar, vai ser uma fome eterna, e você não vai querer sentir essa fome eterna na alma. Enquanto isso agora, há um pão, há um alimento. Jesus está aqui para saciar a fome da sua alma. E é uma fome que só pode ser saciada pelo aquilo que vem do céu. Nada deste mundo, nem bebida, nem amigos, nem vícios, nem balada, nem nada disso vai saciar a fome que está na sua alma. Quando você chegar em casa, você vai chorar. Quando você olhar pro seu celular e seus amigos não tiver te mandado uma mensagem, você vai chorar. Quando você discutir com sua namorada, sei lá, com aquele que você se relaciona, vai ter um vazio dentro de você, porque você vai falar: ok, eu tô sozinho, ninguém quer saber de mim, é o drama. Mas é porque você não tá completo, cara. Ninguém te completa. O único que completa você é o Senhor, porque o vazio que tem dentro de você é do tamanho do Senhor. Exatamente. Deus. E quando você encontra Jesus Cristo, você tá completo. Você encontrou quem faltava na sua vida. Jesus Cristo, você está completo. Você, meu Deus, eu preciso procurar alguém porque eu não estou completo. Se você tem Jesus, você está completo, sim. Você não precisa de ninguém, você precisa de Jesus. Quando você dá o foco em Jesus Cristo, Ele é meu Salvador, eu amo Ele. As outras coisas serão acrescentadas. Não precisa se preocupar com: meu Deus, eu tenho Deus, eu tô na igreja, mas eu não tenho um emprego, eu não tenho um namorado, eu não tenho uma namorada, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso e aquilo. Cara, se preocupa em servir, se preocupa no seu maior amor. O seu sentido da sua vida tem que estar centrado em Cristo. Como Jesus disse, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. A fome dele não era a vontade dele, a fome dele era a vontade do Pai. E a fome do Pai é agradar seu filho, é fazer aquilo que vai deixar seu filho feliz. Enquanto você faz aquilo que o Senhor quer, Ele cuida daquilo que você precisa. É, exatamente. E lembrando que Deus, ele sabe exatamente do que você precisa. Mas eu preciso daquilo, isso, Deus, você não precisa nada disso. Talvez você precise, mas não para o momento de agora. Talvez você pense que precisa. Você precisa servir o reino, meu filho. Para as outras coisas ser acrescentadas. Se não acontece nada na sua vida, é porque você não tá servindo o reino direito, você tá fazendo tudo errado. Às vezes as pessoas falam: nossa, eu tenho um vazio dentro de mim, o que será? Deus. Gente, Jesus Santo com uma plaquinha. Meu Deus, eu tô aqui, você não tá me vendo não? Oi! Será que vocês ainda não entenderam? O Espírito Santo é manso, tá aí. Ué! Olha Jesus aqui, Jesus. Cadê? Cadê Jesus? Seu coração está endurecido? Vocês ainda não entenderam? Olha aí! Eu sou só sendo igual a Cristo, irmão. E deixa eu explicar uma coisa. Aquilo tava acontecendo com Israel porque Israel estava errado. Eles estavam desobedecendo as leis do Senhor e não foi isso que o Senhor ensinou a eles. Não era assim que o Senhor agia com eles, porque Israel errou várias vezes e o Senhor agia com benevolência depois com Israel. O Senhor perdoava os pecados de Israel, mas Israel não perdoava o pecado do outro. Não, você será meu escravo para sempre, não quero saber. E não foi assim que Deus agiu com eles. Então Deus ficou tão irado porque eles estavam se vendendo, os juízes estavam se vendendo, que o Senhor falou bem assim: eu vou castigar esse povo. E Amós tentou suplicar pelo povo e o Senhor falou: não, eu vou alinhar esse povo, eu vou pegar um prumo, assim como um prumo é aquela coisa que deixa um muro reto, e eu vou alinhar esse povo, e esse povo vai andar direito, porque é como um pai, eu não vou deixar meu filho andar todo desobediente. E por que o Senhor fez isso? E a mesma coisa o Senhor fará hoje na nação, em todo mundo, que o mundo tá totalmente perdido, tá tudo se invertendo. Ninguém quer mais saber das leis do Senhor, ninguém mais quer obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Eles querem andar de forma que eles acham melhor, que eles acham correto. O que o Senhor falou já virou coceira para os ouvidos das pessoas do mundo. E por quê? Porque o Senhor é soberano. E o que quer dizer soberano? É aquele que está acima de tudo. Exatamente. Cuja as ações ou as consequências são poderosas. E eu vou ler um texto que diz assim: Deuteronômio 10:7. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível,
que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Naquela época, o povo estava se vendendo por dinheiro. Os juízes, eles se vendiam por dinheiro. O julgamento deles não era mais certo. Qualquer dinheiro que você desse a eles, eles pendiam pro seu lado. E hoje, o povo se vende por qualquer coisa. A palavra de Deus não vale mais nada. Se for para ser aceito na sociedade, eu me vendo. Eu vendo a minha opinião. Eu vendo aquilo que o Senhor estabeleceu. Talvez não importe. Eu prefiro estar junto com a opinião do público. Que as pessoas não entendem hoje em dia que o servo de Deus, ele não negocia valores. Né? Porque se você é um servo de Deus, você tem os seus valores. E, cara, por mais que a sociedade diga o que é certo e o que é errado, os valores, o valor de um servo de Deus está baseado na Bíblia. Porque o Senhor... A gente não anda pelo que a gente quer. Exatamente. Não, mas, é que é bonitinho isso. Por que você não faz? Porque eu conheço uma coisa melhor. Acorda, filho. E é muito interessante que o erro de hoje em dia das pessoas, quando ela pega a Bíblia pra ler, e achar que aquilo é um contexto histórico que tá ali e ficou ali. Cara, toda a palavra de Deus, ela tem uma revelação por trás. E que se acrescenta nos dias de hoje, principalmente. É tudo uma revelação. Mas que os juízes não eram justos e tal. Mas isso antigamente não, cara. Hoje acontece isso. Hoje, principalmente, eles ficavam preocupados com valores. Isso acontece principalmente dentro das igrejas de hoje em dia. Sim. E o Senhor falou aqui no texto que ele não age com parcialidade. Tipo, vamos tentar ver os dois lados. Não. O Senhor é justo e ele não aceita suborno. Não adianta falar, mas e se eu fizer? Não, ele não aceita suborno. Ele é soberano. A tua vontade é soberana. E o Senhor não aceita eu governar ele. Ele que governa. O poder dele... Quer dizer, eu não tenho poder nenhum. Tudo que eu tenho é dado por ele. Gente, se você ora por alguém e aquela pessoa é curada, não é você, é Deus. Mas, Tainara, esse seu Deus, ele não é meio um Deus assim que impõe você obedecer a ele? Você não tem escolha, não? Eu tenho escolha. Porque as pessoas... Misericórdia, irmã. Ué, gente... Mas se eu não obedecer a Deus, eu vou ficar sozinha, triste, desamparada. Cara, quem vai me socorrer quando eu estiver mal? As pessoas de hoje em dia, elas acham assim... Mas é engraçado que o Deus de vocês é um Deus que matava, que não sei o que, é um Deus destruidor. Isso Como que você segue esse Deus? Eu nem respondo. Gente, é opcional. Ninguém é obrigado a seguir Deus. Mas se você segue a Deus, você tem que andar nas leis de Deus. Você tem que estar alinhado. Mas Jesus cumpriu a lei, cara. As pessoas elas não entendem que... Chega a ser engraçado. Não, mas Jesus cumpriu a lei, tá tudo liberado. A gente pode fazer qualquer coisa. Porque a graça, é o período da graça. Gente, nossa, pelo amor de Cristo. Só porque o Senhor falou bem assim, é porque meu pai trabalha no sábado, mas o jejum que Deus fez 40 dias, você também não quer fazer, né? Gente, não tem como servir a dois senhores. É isso. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do diabo. Ser parcial é você aceitar os dois lados. E o Senhor já falou, eu não ajo com parcialidade. Ou é uma coisa ou é outra. O Senhor não equilibra uma balança. Ele pesa de um lado ou pesa do outro. Ele é soberano. E é isso. Deus é soberano e a vontade e a vontade dele é assim. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto é ele. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Mas, Tainara, não tem como eu ser meio crente, não, porque, tipo assim, né, é difícil, então eu acho que eu posso pegar a parte que eu gosto ali, sabe, de ouvir pregação, de ir no culto só os domingos. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão recém-chegado à obra. Você já viu um corpo partido no meio andando na rua? Tipo, um lado, uma perna, um braço, metade da cabeça? Não. Então não tem como o corpo de Cristo ser metade. É um corpo por inteiro. Uau. É porque as pessoas elas não entendem isso. Elas não entendem que não tem como você estar no meio do muro ali. Eu acho que você é meio de cada coisa. Eu acho que eu vou na igreja no domingo, mas no sábado, na segunda-feira eu vou num bar beber. Gente, não tem como você estar em cima do muro. Porque o Senhor acha detestável uma pessoa que é morna. Quando você é morno, é detestável. É detestável a sua adoração. A sua adoração, quando ele vê a sua adoração, ele
fala, vomitar-te-ei, ele vomita, ele sente nojo dessa adoração, meu filho. Então você não Ele quer pode te tirar ser do morno. corpo. Porque vomitar é aquilo que faz mal no corpo. É tipo, cara, você tá atrapalhando o meu corpo. Gente, Sai fora. É como uma pessoa falsa, tipo, eu sou crente, mas quando ninguém tá vendo, eu sou outra pessoa. O importante é que ninguém tá na frente das pessoas, eu vou ser super crente. Mas quando ninguém estiver vendo, tá. Sabe o que, tá que é ótimo. isso? É quem não entendeu o evangelho. Eu não me preocupo com o que o outro tá vendo. Eu me preocupo com o que Deus tá vendo. Cara. Quando a gente entende o evangelho, a gente entende que nós não fazemos nada pra agradar o homem. Eu vou fazer isso pra agradar o meu pastor e o meu pastor não briga comigo. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho temor a Deus. Aquele que age com graça comigo. O Senhor, ele age com graça, a gente nem merece, e ele dá sem a gente merecer. Então eu tenho temor de fazer algo com aquele que já tá me dando algo de graça. Eu falei isso esses dias com a minha mãe, que aquele que tem relacionamento com Deus, ele não ouve uma música, porque eu sou crente. Ele não ouve uma música porque ele tem temor a Deus. E ele tem um relacionamento que os seus ouvidos ouvem a voz de Deus. Eu não vou querer com os meus ouvidos que ouvem a voz de Deus fique ouvindo uma coisa que só tem, tipo, imoralidade, palavrão. Pois é. Entendeu? Eu tenho uma boca que fala de Deus. O Senhor às vezes usa você pra falar com alguém. E eu não quero que a boca que fala de Deus, ao mesmo tempo, fique pronunciando coisa que, tipo, não convém, sabe? Exatamente. Gente, nós somos separados pelo Senhor. Eu já falei isso aqui antes. Quando a gente é separado do Senhor, a gente é de uso exclusivo dele. Então, gente, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Por exemplo, mas é tão bonitinho, você é tão educadinho, você não xinga. Gente, não é questão de educação. A educação é importante, óbvio. Mas, cara, se o Senhor falou que não é bom que um servo de Deus fale palavras torpes, palavras de baixo escalão, a gente vai obedecer, tipo, preocupado, nossa, eu falar nem que seja um palavrãozinho, você vai ficar preocupado não porque as pessoas escutam, você vai ficar preocupado porque você desobedeceu a Deus, você fez algo que desagrada a Deus. E também, não é só isso, é porque a gente não sente prazer em falar essas coisas. A gente não sente prazer em fazer essas coisas. Acho feio. Sim! A gente ouve um palavrão de uma pessoa, sei lá, em qualquer lugar, dentro do ônibus, e você se sente incomodado. Meu ouvido não é pinico. Sabe qual é o nível que você entende quando você é crente? É quando você tá numa situação de estresse, que você não consegue falar, você fala, nossa, esse cara é um bobão. Boboca. Gente, isso não é porque a gente nossa, como eles são santos, né? Não é. Não Também, consegue. a gente é separado do A gente Senhor, então chega a gente num é nível que a gente não consegue pronunciar essas palavras, por mais estressado que a gente. Não, Porque sei a lá. gente vai estar desagradando o coração do Senhor. Acha cara. que crente não fica estressado. Crente Meu é tipo, sabe o que é isso? Deixa eu explicar uma forma bem assim pra você entender. Você é do Brasil, você fala português. português. Você é dos Estados Unidos, você fala inglês. Você mora em Portugal, você fala português de Portugal. Portugal. A gente é do reino de Deus. A gente fala a linguagem de Deus. Terra. Entendeu? Nosso vocabulário é de acordo com o que falam naquele reino. Exatamente. Você fala em línguas, irmão? Você é do reino! Entendeu? Assentai-vos, essas palavras. Brincadeira. Cara, Deus. Não, a gente não fala assim também. Não, tá? a gente também, né? Aí Já a gente chega no nítido céu, como é que a gente fala. assentai-vos Você- nas cadeiras da mesa do banquete. Por que não? É, português conjugado corretíssimo. Conjugado. E é assim, tipo, a gente anda de acordo com as... tipo, é como se fosse costume. Cada cidade do Brasil tem um costume, Não, mas uma forma de literal, agir. E cada é isso. povo tem um costume. E é isso. Se você pegar o povo de Abraão lá, depois que foi Isaac e Ismael. Ismael foi para um canto, Isaac foi para o outro, são povos diferentes. A aliança foi feita com o povo de Abraão, que é o filho de Isaac, é óbvio. Deus falou que abençoaria Ismael, claro, mas a aliança estava com o povo de Abraão. Por isso que... Com o povo de Isaac. Então, com o povo de Isaac. Por isso que existe guerra hoje em dia, né? Porque a aliança foi feita com o povo de Isaac, da genealogia pra frente. E Ismael foi abençoado? Foi. Tem um povo enorme, o povo do Egito, o povo do Paquistão, o povo árabe em si, eles são descendentes de Ismael. Cara, e tipo assim, cada povo tem o seu costume, tem o seu jeito. Se você é um povo hebreu, você vai ter o costume de hebreu. Se você é um povo
um povo árabe, você tem costume árabe. Se você é um povo de Deus, você tem um costume de Deus. É a mesma coisa. E é isso, irmão. A palavra... Então, pega aqui, irmão. A palavra vai ser retirada. Um dia, a palavra não estará mais aqui. E vai ser muita fome. E... Então, aproveita enquanto a palavra tá aqui. Porque quando a palavra de Deus é retirada, o Espírito Santo é retirado, a revelação é retirada, vai ter desespero. Provérbios 29:18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Nós somos... Gente, a gente é feliz, tá? A gente não é triste, não. Nossa, como eles são tristes, né? Eles não podem fazer nada. A gente não pode fazer nada, não. A gente não pode fazer besteira. A gente vive é o a experiência com Deus. Nós somos o povo mais livre que existe. É verdade. Porque a gente não anda preocupado, tipo, por exemplo, alguém vai me matar a qualquer hora. Alguém vai me pegar e vai me descobrir. Eu tô fazendo algo, mas se meus pais descobrirem. A gente não Ou tem essa crucificado preocupação. por causa do pecado. Exatamente. Assim, Tipo, eu sou totalmente dependente do álcool, sou totalmente dependente das drogas. Tipo assim, a gente não tem essa preocupação. A gente é totalmente dependente de Deus. Claro, cara, é uma coisa tão boa, pacífica. Tipo assim, eu tô de boa, eu vou seguir minha vida em Cristo. Nós vamos falar, nossa, é um mar de rosas a vida. O mundo tem tanta coisa Também, ruim pra te também oferecer. E você se torna escravo daquilo. Exato. E eles acham que são livres fazendo aquilo. Muito pelo contrário, eles são E eu escravos. posso fazer isso, eu posso ser escravo, você não pode ser escravo. Meu filho, eu tô feliz que eu tô livre. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu tava vendo um vídeo de um canal que eu sigo. E elas estavam falando sobre relacionamentos que deram errado. E eu fico olhando aquilo, tipo, e elas contando várias experiências ruins de caras que foram escroto com elas e tal. E eu fico, meu Deus, quanta coisa ruim aconteceu. E eu nunca... Te falar que eu nunca passei por aquilo que elas passaram. Mas aquilo são relacionamentos que não têm a direção do Senhor. Sim. Pessoas que esperam no Senhor e têm um casamento feliz no altar do Senhor. No altar do Senhor, cara, eles não passam esse monte de perrengue. Tipo, de sofrer do jeito que esse povo sofre, sabe? Isso são... Sei. Isso são coisas que o mundo oferece. E, tipo, só faz mal. Isso se torna escravo sentimental. Escravo do álcool, escravo das drogas. E o Senhor Jesus, ele tem a capacidade de curar tudo isso. Né? O mundo, ele deixa marcas. Não adianta. Você não vai sair do mundo e vai chegar na igreja. Estou top. Não. Verdade. Isso é um processo. Você vai vir com traumas do mundo. O mundo, ele deixa trauma. Tem pessoas que ficam marcadas. Por exemplo, igual a Tainara tava falando agora. Relacionamentos. Cara, pessoas, elas saem desses relacionamentos quando elas conhecem Jesus e elas têm que ser curadas disso, porque é uma coisa que marca, né? Porque o ser humano, ele, quando ele não tem Cristo, principalmente, ele é um dependente sentimental. Quando você não depende de Cristo pra ser feliz, você depende de outra pessoa. Se essa outra pessoa te deixa, acabou, tem uma lacuna, tem um buraco ali. Pior que tem gente que é assim. Tipo assim, se a felicidade dessa pessoa tá totalmente apoiada em você. Quando você erra, meu irmão, o muro vai cair em cima da sua cabeça. Porque a pessoa depende de você pra ser feliz. Porque ela não tem uma alegria igual a gente tem, que é a alegria que vem do céu. Não. A gente não... A gente não depende de pessoas, tipo, a gente tem vínculo com pessoas, isso é importante, né? Porque vivemos em corpo de Cristo. Mas a gente não pode ser dependente direto de uma pessoa, que é uma pessoa ser a nossa fonte de felicidade. Porque isso é uma cilada grande. Porque se essa pessoa vai embora, acabou. Você fica com ali a lacuna. Seu mundinho se desmorona. Nossa, O meu mundo parece tão insensível a gente falando, mas é a realidade. É verdade, gente. É a realidade. Entendeu? Quando você tá firmado em Cristo, meu filho, tipo, não tô falando que você não vai sofrer, você vai sofre, tem os períodos de sofrimento, mas na luta, meu filho, o Senhor vai te aqui tem um acompanhar, vai te consolo. ajudar. Por exemplo, lá em Êxodo, o povo era cativo. Eles estavam nas mãos dos egípcios e eles eram escravos deles. Mas o Senhor liberou uma promessa sobre esse povo. Ele prometeu que esse povo seria liberto da mão dos egípcios e que o próprio Deus lutaria com o seu braço forte por eles. E diz o seguinte em Êxodo 14:18: quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Em toda a trajetória de Israel, o Senhor fazia absolutamente tudo por eles. Era maná do céu, era
Como é que é? Aquela codorna. Tem isso mesmo. codorna. A rocha que Brotava brotava água. Gente, era tudo. Eles tinham tudo nas mãos deles. Coluna de fogo, nuvem. Abriu o mar pra eles passarem. Eles tinham tudo. Tudo. Ele abriu o mar. E mesmo isso tudo acontecendo diante dos olhos deles, eles não tinham compreendido. Eles não tinham entendido. Assim como os discípulos, eles não tinham entendido. E o povo, eles continuavam a pecar. Sei lá, Moisés foi orar no Monte Sinai e cansaram de esperar ele e fizeram um bezerro de ouro. Gente, eles trocaram o Deus que fez isso tudo por eles pra um bezerro de ouro. Moisés, O isso é coração muito do bolado. homem é uma grande fábrica de ídolos. Isso é muito verdade. Eles vivem fabricando ídolos pra eles mesmos. E diante de todas essas coisas, eles se voltaram contra o Senhor, porque a natureza humana é pecaminosa mesmo. E lá em Mateus 13:14 diz: cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não entenderão. Gente, não queira estar na mesma situação do povo de Israel. Não queira ser desse jeito. Que vocês possam ser despertados a cada dia para confiar no Senhor, para acreditar nas suas promessas, porque o Senhor, Ele é a luz. E Ele se revela entre nós, Ele se revela entre os homens. Ele é o Senhor soberano. O Senhor deseja se revelar a cada dia ao seu povo. Basta abrir o coração e deixar que Ele se revele ao seu coração. Lá em João 1:5, o título é assim: Viver na Luz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para andar na luz, nosso coração precisa estar puro. E só vive o extraordinário de Deus quem vive na pureza. Coisa que Israel não tava fazendo, porque fizeram bezerro de ouro. Parece que eles não entenderam que as estátuas de Faraó não fizeram nada por eles. Eles não entenderam que coisas feitas pelas mãos deles não fizeram nada por eles. É tudo Deus, cara. É Deus. Se não for Deus, não tem ninguém. Não adianta você fazer um bezerro e falar, esse bezerro é Deus. Não, Deus. Não. Tinha cara, não tinha forma. É Deus. Entendeu? Não tá no que você pode fazer. Ele é suficiente nele mesmo. Não adianta você criar algo ou uma fórmula de ter o poder de Deus na sua vida e achar que aquilo vai te dar a bênção. Não, aquilo não vai te dar a bênção. Deus é suficiente em si, não a gente que tem a capacidade pra Deus agir, entendeu? Uma coisa que a pastora Thalita falou, e é perfeito isso. Quando Deus olha pra mim e você, ele não põe a expectativa dele, nem em mim, nem em você. Ele põe a expectativa em si mesmo, no que ele pode fazer através de você. Era no que ele fez através de Moisés. Não era no que Moisés podia fazer. Sim. Ou que um bezerro de ouro podia fazer. Mas eu fiz nada, mas eu foi interessante. inútil. É que esses dias É a eu também soberania vi dele. um vídeo, não me lembro de quem tava falando no vídeo, né? Ele tava falando, o Senhor, ele não te usa porque você é incrível, você é especial pra Deus de alguma forma, mas não porque você é uma pessoa incrível. É apesar de quem você é, ele te usa. Pra mostrar Entendeu? a glória dele. Mesmo, mas eu sou pecador e o Senhor, apesar disso, apesar da sua falha, apesar da sua incapacidade, seja de louvar, seja de pregar, ele te usa, apesar disso. Porque ele não confia nas suas habilidades. Que bom que ele não confia, porque não tem nada. Ele confia nele, no poder dele. É por isso que ele chama os que parece que não são para enganar os que são. Ou ele chama os improváveis pra fazer algo. Eu porque pareço que não sou. isso é pra mostrar que, tipo, cara, olha, não tinha chance. Né? Verdade, sou não tinha eu. chance mesmo, não. Não é. Então sou eu. Eu pregar e levar a palavra, não tinha chance. É o Senhor que fala Olha por como mim Deus é mesmo. soberano. Eita Deus. Eu não tinha mesmo. É verdade. Oxi. Isso mostra como que Deus é soberano. Tipo, ele tá acima de todas as suas incapacidades, todos os seus defeitos. Ele está acima.
É a soberania dele, sempre, em tudo. Tem uma Até a música vontade que eu de ia tocar o cantar. Will é Deus, cara. Ele é soberano, nada faz... Você sabe que a gente precisa de segurança. Nada acontece fora do que ele quer. A gente tem que entender isso. As nossas vidas estão na mão de Deus. E se o cachorro quiser latir, vai ser porque ele quis. A minha vida tá na mão de Deus. A minha vida é tu mestre. Tá na caçamba do motorzinho. Sabe- Essa mostra na caçamba do motorzinho. Meu pai. Já viu esse meme? Já. O interessante da história de Amós é que ele era um cara simples. Ele era um pastor de ovelha. Ele era um cara, um agricultor meio pecuarista ali, né? E tipo, ele não tinha a instrução dos profetas, sabe? Tipo, não, eu sou um profeta, eu vou te mostrar como você vai ser um profeta. Você vai pegar a Torá e você vai ler aqui os textos e vamos lá que eu vou te instruir tudo. E você vai... Não, simplesmente Deus falou, é você que vai levar a palavra, é isso mesmo, você é o profeta. Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas. Não, ele pode escolher pessoas capacitadas também? Pode. Mas ninguém é tão incapaz de Deus que Deus não possa escolher. Cara simples, um agricultor, alguém que não tinha instrução, sabe? Não tinha alguém que fosse lá e falava, você vai ler isso aqui, depois você vai virar um profeta. Não, Deus simplesmente falou, você vai levar a palavra, você é profeta. Né? E independente de você. Ah, Senhor, mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Vai com medo, irmão. Vai Faz Não igual é eu. você, sou eu que falo. Exatamente. E aí hoje, na hora que eu saí do Uber, né, depois eu sou o cara que só pego, eu pego, geralmente quando não é crente, ele vira, né? Oh, glória. Mas quando é crente, o Senhor sempre tem uma forma de falar comigo, uma forma, tipo, para as pessoas passa batido, mas pra mim, sabe, a pessoa que tá no espírito, ela entende. E na hora que eu saí do carro, aí o Uber falou, tchau, Deus te abençoe, profeta Natan. Eu fiquei assim, Deus. Mas o que será que ele viu em mim? Deus! Você não tem nada. Nada. Deus é tudo que nós precisamos. Ele é soberano. Ele é soberano, ele é sobre todas essas coisas, ele é imensurável, ele é inanarrável, ele é grande, ele é soberano. Ele está acima de toda dor. De todo sofrimento. Cara, ele tá acima de tudo. E ele é justo. E por ele estar acima de tudo, as ações dele e consequências dele são poderosas. Então, ande reto em obediência. Ande na justiça do Senhor. Se alimente do pão da vida. Receba Jesus. Alimente o seu espírito para que ele não morra de fome. E que o Senhor volte e ele padeça de verdade para sempre. Mas, porque Tainara, não vai ter mais o que E se eu comer. não quiser seguir Jesus? Tá de boa, ele me ama, Você vai né? pro inferno. Ele falou, não, mas ele não disse que me ama? Você tem que seguir, meu filho. Aqui, ó. Não, mas Deus disse que me ama. E como assim? Então eu não preciso seguir ele me ama mesmo? Ele te ama e por amor ele entregou a vida dele para que você tenha o direito. Se ele não te amasse, ele deixaria você morrer para sempre. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que você viva eternamente do lado dele. Só que lembra, Jesus também não te obriga a nada. Ele deu por amor a você a vida dele e agora você tem que aceitar. Ele não vai te obrigar, cara. E por ele te amar, ele não te obriga. Mas e se eu não quiser? Problema seu. Se você não quiser, viva a sua vida. Olha Matando as respostas, olha a diferença. matando o seu espírito. E é porque as pessoas não entendem que Deus ele ama. Deus é amor, mas ele também é justo. Ele é justo. Ele também é justiça. Ele também... Existe um juízo, cara. Não adianta você falar, mas Deus ama todo mundo, tá de boa. Eu vou seguir quando eu quiser. Cara, Gente, se você não Ele andar... não age com a parcialidade. Exatamente. Se você não andar no caminho dele, se você não escolher seguir ele... não é porque Deus tá te obrigando. Não, você é livre. Mas a sua liberdade vai te levar ao juízo. E o juízo é a perda da salvação. É o sofrimento eterno. Deus é amor, ele é consolador, ele é Deus, entendeu? Mas acima de tudo, acima de todas essas coisas, amor, alegria, acima de tudo, ele é o Deus soberano. Ele é Deus, Ele é acima o de todas as soberano. coisas. Soberano Deus. E por ele ser amor, a gente também obedece por amor, tá?
A gente não obedece por obrigação, a gente obedece por amor, porque a gente entendeu o amor dele. E entendendo o amor dele, a gente obedece por amor. Você não pode fazer por obrigação. E se você não quer, então não faça, irmão. Você não quer, beleza, mas entenda que você carrega um pecado dentro de você. O seu corpo é pecado, isso é herança de Adão, que comeu o bendito fruto, que não era tão bendito assim. Parece um pedaço, mano. E desobedeceu. E agora você carrega o pecado em você. E por amar você, Deus entregou o filho dele. Mas Deus fez todo um plano só pra salvar sua vida. Ele poderia muito bem. Aí você agora Vou pagar tudo de novo, fazer outros. Não, Pensa. mas ele te chamou. Eu vou dar um presente a Thalia. Eu pego uma prestação. Cara, eu faço toda umas parcelas, vou lá, me sacrifico, trabalho anos, dou uma casa pra ela. E aí ela chega pra mim. Nossa, que bonita. Nossa, amiga. Nossa, você se esforçou pra esse presente. Eu, não quero. Você faria isso? Você rejeitaria o presente? Poxa, Deus fez um plano perfeito. Foi cumprido de forma perfeita. Deus fez tudo de acordo com o projeto de Deus. Ó, lá na cruz, ele falou que tava com sede. E deram um vinagre pra ele beber, né? E ele falou, pronto, eu fiz isso para que cumprisse as escrituras. Ele não precisava pedir água. Ele fez isso porque estava escrito que ia acontecer. Então ele fez todo o projeto. Tudo perfeito, tudo aquilo que o pai tinha estabelecido. Por você. E aí você vai falar, eu não quero? Você tá livre pra escolher. Cara, é por isso que se eu comparar a gente com ovelha, né? Ovelha é muito burra. E a gente é ovelha mesmo. Escolhas são ovelha obediente e consciente, irmão. Tem misericórdia. Olha que é tão burra que faz escolhas burras. E é por isso que a ovelha tem que ser conduzida. Não dá pra fazer as próprias escolhas. Porque são burras as escolhas. Animais de pouco inteligência. É burra. Porra. Lembrei do videozinho. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha acrescentado algo no seu coração. Que você possa compartilhar esse episódio E com que você pessoas aceite a soberania de Deus. também. Esse vazio aí, só Jesus pode preencher. Siga a gente no Instagram, que @quem.este. E também nossos vídeos estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é Quem é Este? Só você procurar e vai estar disponível Se lá. você botar quem é este e aparecer outras coisas e você não achar, coloca assim, ó, quem é este podcast. E aí vai aparecer lá. E você vai achar facinho. No Instagram tem um link na bio que vai te direcionar pro podcast, né, no Spotify e YouTube. É só você procurar lá o Instagram que você vai achar todas as outras coisas também. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Shalom! Deus é soberano! Obedece!